Então vamos iniciar com uma oração, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo ter nos guiado a nos retirarmos para esse momento de devocional pela tua palavra, Senhor. Eu já te agradeço, ó Deus, por ter revelado a nós, Senhor, os pequeninos, os segredos do teu reino eterno, meu Deus. Eu te agradeço pela tua palavra e pela revelação pelos profetas. É o meu agradecimento nessa noite, Senhor. Amém. Vamos então começar? Eu quero começar com Mateus, no capítulo 5, que eu fiquei assim... Eu amo detalhes que me levem à imaginação, né? Como eu gosto muito de ler. Então, todo livro que é bastante detalhado, e geralmente é livro de drama, né? Drama e suspense, que tem muitos detalhes para te envolver, assim, e tal. Eu gosto demais. E a Bíblia é cheio disso também, de te envolver na imaginação. É só você ler ela direitinho, digamos assim. Prestando atenção nos detalhes, né? Aquilo que eu falo, como são textos que a gente escuta muitas pregações, a gente acaba lendo assim meio que acelerando. Então aqui no Mateus capítulo 5, versículo 2 diz assim: "E abrindo a boca os ensinava, dizendo..." E eu fiquei com isso no meu coração, assim, na minha mente, imaginando o próprio Senhor Jesus abrindo a boca dele, sabe? Abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, esse para mim é o tema de todos os evangelhos, de Mateus a João, onde nós vamos iniciar agora, né? Essa leitura é o tema central, assim, dos evangelhos. O próprio Senhor Jesus abrindo a sua boca e nos ensinando. Então, que a gente possa sempre, se sua Bíblia não tem aquelas marcações, né, em letra vermelha e tal, se ela não tem isso, sempre que falar Jesus disse, não sei o quê, preste bem atenção e escute a voz do próprio Senhor, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Ele está aqui, Ele é o próprio Verbo. Então é aquilo que eu falo, geralmente quando eu estou muito angustiada, eu pego algum versículo, alguma parte da Bíblia, algum salmo, e leio em voz alta, porque eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então, quando eu leio em voz alta, eu acabo profetizando aquelas bênçãos sobre mim, aquele livramento de angústia e etc. Então, é a própria voz do Senhor Jesus, tá bom? Então, é um conselho que eu dou para vocês que eu sigo, e eu gosto muito porque eu consigo imaginar melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá para o capítulo 1 de Mateus. Assim, esse comecinho, essa semana de leitura que a gente iniciou no sábado, né? Então, finalizando hoje, iniciando a próxima semana amanhã, eu fiquei assim, é aquilo que eu falo, Deus é bom e a sua palavra é fiel e verdadeira, e quando fala que a sua palavra se renova a cada dia, ela literalmente se renova a cada dia, e eu tô experimentando com mais intensidade essa verdade. E aqui no Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. E o que me ensina, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês hoje, o que me ensina essa genealogia é a misericórdia de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus. Aqui em Miqueias, eu vou ficar indo e voltando, tá? Eu vou ficar vindo em Mateus e dando os versículos tópicos. Aqui no livro de Miqueias, no capítulo 7... Deixa eu ver o versículo. Miqueias, capítulo 7. Eu vou ler a partir do 18. Foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava lendo esse capítulo 1 de Mateus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós.
subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Já ouviu aquele termo, Deus lança o seu pecado no mar do esquecimento? Eu sempre escutava isso de pregadores e tal, e quando eu li esse versículo eu falei, então é daqui que eles tiraram essa frase tão conhecida, né? Então assim, esse versículo 19 é lindo. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, ou seja, dominará as nossas iniquidades com força e as lançará. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, pegando para mim, né, que a palavra sempre vem primeiro para quem está lendo e meditando, pensa no mar que está cheio de iniquidade. Sempre que eu penso nisso, eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor é um Deus bom. Espera aí que meu carregador aqui tá falhando, vai desligar o notebook. Aí. O Senhor é um Deus bom e nos perdoa. E aqui em Mateus, no capítulo 1, é uma amostra linda disso. É o que nos ensina muito. Vou pegar aqui os principais, lógico que é enorme. E assim, geralmente, eu confesso para vocês que eu sou uma das que meio que pula genealogia. Nossa, quando eu chego no livro de números, eu começo a ler e começo a enrolar minha língua, porque é uns nomes meio estranhos pra gente, né? Que é que vivemos aqui no Brasil. Então, quando eu comecei a ler aqui, eu falei assim, não, eu vou prestar muita atenção dessa vez. Que geralmente, ou eu pulo, ou eu leio blá 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 blá. Sabe? Então, dessa vez eu prestei bastante atenção aqui e foi onde o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração esse versículo, né? Que eu acabei de ler aqui para vocês em Miqueias. Então, eu vou começar aqui de Abraão, né? No versículo 2 diz assim, Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Eu vou pegar o nome de alguns personagens, eu não vou estar lendo, né? Que a gente já leu. Então, começando por Abraão. Veja que a genealogia de Cristo não é cheia de perfeição, não é cheia de homens, como que eu posso falar, livres de qualquer tipo de pecado e que não conheceram a morte, de tão santos que eram e tudo isso. E começando por Abraão, a Bíblia diz que Abraão mentiu, que a sua mulher era na verdade sua irmã, para não ser morto. Que homem, sabe? Que homem, pelo amor de Deus, que honra. Perdão do termo que tem no meio das pernas. E vai mentir pra outra. Não. O Juliano vira, não, a Camila é minha irmã. E me dá pro cara lá. Não existe. E ele fez isso 2 vezes. Então pensa, além de mentiroso, ele era um covarde, porque, sei lá, para defender a honra da sua esposa, você deveria morrer, né? A Bíblia diz que vós, maridos, amais suas esposas como Cristo amou a igreja, se possível entregando sua vida por ela. Então, o amor do homem pela sua esposa é nesse nível que tem que ser. E eu fiquei assim, Abraão, um covarde e mentiroso. E tanto que eu fico revoltada quando todo mundo fica, Sara riu. Quando viu o anjo falando que ela ia gerar, tá? Mas se você ler, quando a gente estiver lá em Gênesis, a gente vai reparar melhor nisso. Mas se você ler antes, Abraão ri primeiro, sabe? E o próprio Deus fala para Abraão, a promessa foi feita para ele, não foi Sara. Abraão deve ter contado para Sara, né? A Bíblia não relata, mas creio que sim. Então, assim, todo mundo mete o pau na Sara que ela riu, mas na verdade Abraão riu primeiro e Deus falou com ele, né? Então já começa daí. Aí continuando aqui na genealogia, vem Jacó, né? Nós sabemos a história de Jacó, né? Usurpador e aquela coisa toda. Na verdade, né? No fundo, ele não roubou a bênção, ele trocou por um prato de lentilha, ele foi bem ligeiro. Mas assim, ele enganou o seu pai. Então, digamos que se ele tem uma iniquidade, é nessa daí. E depois ele foi enganado pelo seu tio. Então, né? Nós aprendemos a lei da semeadura aí. Depois vem Judá. Judá que vem de seu irmão Jacó, né? Para ser escravo em terra estranha, né? Não sei se ele sabia se era o Egito, não lembro agora.
Então vem Judá na genealogia de Jesus. Depois vem Raabe, a prostituta. Ela nem era judia, sabe? Ela nem fazia parte do povo escolhido. Mas pela atitude que ela teve a honra de fazer parte da genealogia de Deus. Uma prostituta. Ruth, que também não era judia, era moabita, que também escolheu continuar com a sua sogra, tanto que ela fala: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela adorava outros deuses e ela larga tudo. Então, através de uma atitude dela, ela também entra. Temos aqui também Jessé, né? Um pai, digamos assim, sabe aqueles pais que ama mais um filho do que o outro? É assim que eu vejo Jessé. Porque quando Samuel vai ungir, né, ungir o novo rei, Deus vai mostrar para ele quem que é, ele chama Jessé para essa... Não é reunião, eu esqueci um termo mais correto assim para falar, mas na minha linguagem aí, atual de Camille, chama ele para uma cerimônia e vamos fazer a purificação, né? E com certeza foi falado, vai ser ungido o rei. E Jessé comenta: vamos com meus filhos. A Bíblia diz que ele apresenta os 7 filhos dele e não tem a capacidade de... Não, calma aí, Jessé, eu tenho 8, eu vou chamar Davi, que tá ali trabalhando, cuidando das ovelhas, sabe? Não, ele passa primeiro os 7 filhos dele e Deus vai falando: não é esse, eu vejo o coração, eu não vejo como o homem vê. E Deus dá um ensinamento ali. Continuando aqui, entra também com ênfase a mulher de Urias. Aqui no versículo... deixa eu ver. No versículo 6. Fala sobre Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, esse mulher de Urias é o quê? É a própria Betseba, que era esposa de Urias, mas Davi comete aquele pecado, né, de cumprir dar o olho nela, e acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Resumidamente, a mulher, ela entra aqui no meio, lógico, como ela não tinha muita escolha, mas aqui o Senhor me ensina também a misericórdia dele com essa mulher, porque Davi se deita com ela engravida. Quando ela vem a revelar a Davi sobre isso, ele faz com que o seu marido, né, tenta enganar o marido dela, não consegue. Resumidamente, o marido morre e Davi pega ela como esposa. E ela perde essa criança, né? Ela tem um aborto. Então pensa o que a vida dessa mulher virou de cabeça para baixo, né? Sem ter muita escolha, porque naquela época a mulher não tinha tanta escolha assim. E o Senhor depois dá Salomão para ela, né? Que vai ser o sucessor de Davi no trono. E continuando aqui também, Salomão, que teve 1000 mulheres. Como que um homem se deita com 1000 mulheres? Eu não consigo entender muito bem isso. Mas a Bíblia diz com todas as letras: 1000 mulheres ele tinha. E no fim, né, da sua vida, mesmo tendo visto Deus 2 vezes, ele orou, né, depois da construção do templo, e fogo do céu desceu, mas mesmo assim, ele se curva a essas mulheres e para adorar os deuses, e ele acaba na sua velhice se desviando do Senhor, né? E para terminar, aqui no versículo 1 fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Veja que dá ênfase a Davi, né? Tanto que várias passagens a gente vai ver as pessoas clamando, o cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego de Jericó. A mulher, eu acho que sunamita, não, esqueci agora, cananeia, mulher cananeia, clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, assim, essa é a principal. Davi foi a maior ênfase, né, nessa genealogia de Jesus. E mesmo tendo cometido todos os erros que ele cometeu, que eu não vou me aprofundar tanto para não me estender, mas é um dos motivos, é esse motivo que o capítulo 1 me passou isso, sabe? Jesus, Deus,
o tamanho da sua misericórdia. Porque daí depois aqui no versículo 16, diz assim, e Jacó, outro Jacó, tá? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então assim, José não gerou de Maria Jesus Cristo. Toda a genealogia a gente vai ver, e gerou, e gerou, e gerou. Quando chega no Senhor Jesus, só apresenta José, né? Aqui José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui mais uma prova, né? De que o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele mesmo, o próprio Deus, se fez carne e habitou no ventre, né, da sua serva. Para continuar aqui o livro de Mateus, o que me chamou a atenção nessa semana, o segundo ponto é a parte da infância de Jesus, né? O nascimento e a infância de Jesus nos ensina sobre as revelações através de sonhos. A gente já falou aqui, creio que numa quarta-feira, faz um tempinho, a gente entrou um pouco nesse quesito sobre sonhos, e eu quero dar ênfase nesses versículos aqui, só para dar um resumão. Ó, Mateus capítulo 1, versículo 20, diz assim, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, quando José vai, né, abandonar a Maria, não cola muito o que ela falou para ele, o próprio anjo aparece para ele em sonho. E de novo aqui no capítulo 2, versículo 12, novamente. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui os magos do Oriente, né? Herodes, vamos dizer assim, que ele joga o verde para colher o maduro em cima deles. Se você achar o que é nascido rei, como diz o pastor Jair, o Senhor Jesus é o único que é nascido rei. Porque ele não tem pai, ele não tem princípio nem fim. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, como diz Apocalipse. Na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. E Herodes fala, né? Fale pra mim, tal, pra eu ir também lá, mó. E com certeza os magos iam avisar, né? Mas o Senhor mostra através de sonho que não era para eles avisarem. Aqui no capítulo 2, versículo 13, continua. E tendo-se eles retirado, né, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, de novo, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, mais uma vez, José tem uma visão através de sonhos. Aqui em Mateus 2,19, para terminar, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Então, veja como o Senhor usou essa ferramenta, né? Principalmente aqui na vida de José. Veja quando Maria foi conceber Jesus, o próprio anjo, nós vamos ver melhor em Lucas, né? Mas o próprio anjo aparece, né? Para Maria, literalmente. Mas com José é diferente. Com José, Deus fala com ele através de sonhos, né? Então veja que quando aqui os magos do Oriente também, eles veem a estrela, sabendo de toda a profecia e de tudo mais, eles vão atrás e eles também Deus também fala com eles através de sonhos. E sabemos que isso acontece, né? Lá em Joel, que é a base que eu peguei hoje, Joel no capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. E diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então veja,
Aqui o Espírito é o próprio Espírito Santo. Pode ver que está em letra maiúscula, né? Aqui na palavra de Deus. Então o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo é derramado sobre nós. E aí vemos a importância de procurarmos os dons espirituais, procurarmos os dons de revelação divina. Aqui no versículo 12 do capítulo 2 diz assim: e sendo por divina revelação avisados. Então, eu não digo que hoje em dia não tenha mais, mas por aumentar a incredulidade, hoje em dia está muito grande. Então, assim, aquilo que eu até comentei, né? A gente comentou no dia que entrou nesse assunto. Às vezes eu tenho, né, sonhos e tal, mas eu fico, Senhor, tem de misericórdia, eu não quero contar, a pessoa não vai acreditar, e eu fico naquela luta dentro de mim. Quantas vezes de eu não falar e acabar acontecendo que realmente Deus me mostrou em sonho e eu fico, nossa, eu não estou usando esse dom. Para que Deus me deu esse dom? E eu fico nessa luta dentro de mim mesma, sabe? Comigo mesma. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar com Deus. Mas eu fico, por quê? Né? Não se fala mais. Por que não se acredita mais nisso? É mais fácil falar que é sonho de barriga cheia, é não sei o quê. Sabe? A gente sempre joga para esse lado. Mas aqui é uma mostra clara de que o Senhor fala através de sonhos. E foi também o que a irmã Luiz falou na quarta-feira, que deu o exemplo, né, de Nabucodonosor, né? Tô certa? É tantos nomes que começa a misturar. O sonho de Nabucodonosor, ele vai... Aí ele não tem o dom de interpretação, como eu sonho e às vezes eu não tenho o dom de interpretação, então eu preciso do meu irmão, que nós estamos interligados, né, irmão Luiz? Então a gente precisa um do outro nos dons. Por isso que os dons é tão importante, esse despertamento. Porque Deus nunca dá todos os dons para uma pessoa só, como a Bíblia mesmo diz. Uns são chamados para mestre, outros para pastores, outros para isso, para aquilo. E vai falando da divisão, né, do partilhamento. Então que essa palavra aqui, né, venha nos despertar a buscar em oração o aperfeiçoamento. No meu caso, eu tô pegando para mim, já tô passando para vocês o que Deus falou comigo. E para quem não tem, a busca, né? Senhor, qual o dom que o Senhor me deu? Porque a Bíblia diz que foi partilhado por todos. Eu não lembro agora aonde que está esse texto. Mas foi partilhado entre todos. E cada um tem uma coisa. Eu não tenho nenhum. Tem. Você ainda não despertou ou não sabe ainda. Amém? O terceiro ponto que eu quero deixar é a trajetória de Jesus, que nos mostra o zelo pela sua palavra, sabe? Então a gente tá no começo ainda, né? Mas até aqui, é capítulo 14, né, que a gente parou hoje. Até aqui no 14 a gente já viu muito. E eu faço questão de falar para vocês aqui, ó. Começando por Mateus 1, 22. Vamos lá e a gente vai falando até a leitura de hoje. Mateus 1, 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz... E aí, repete o que o profeta falou. Mateus capítulo 2, versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Mateus 2, 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, e daí continua o texto, Mateus 2, 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Aí aqui no capítulo 4, eu já falei em algumas segundas aí passadas, sobre a tentação de Jesus no deserto. E Jesus, a fonte de toda a sabedoria, né? A própria palavra de Deus ali em carne, não falou nada, nenhuma novidade para conseguir vencer a tentação, né? Ele só usou a palavra, E ele usa a palavra sempre assim, está escrito, também está escrito,
porque está escrito. Então aqui o Senhor Jesus nos ensina no capítulo 4 como devemos nos comportar diante de todas as coisas, né? Eu paro diante de uma situação e penso, essa situação, o que eu tenho que fazer? O que está escrito, o porquê está escrito, né? E também está escrito, né? Que tem várias repetições. Então eu fiquei assim, Senhor, realmente, né? Tá tudo aqui na sua palavra. Eu não preciso buscar dentro de mim uma sabedoria humana limitada, porque o Senhor está aqui, né? O Senhor deu toda a fonte. A Bíblia diz que não se deve mudar nenhum tio, né? Nenhum ponto, nenhuma vírgula, sei lá. Mas eu sei que o tio tá lá. Nenhum tio da palavra de Deus, né? Porque ela já é perfeita. Não tem o que se mudar. Aí em Mateus 4:14, né, continua. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... Aí continua, no capítulo 8, versículo 17... Diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. No Mateus capítulo 11, versículo 5. 11, versículo 5. Aqui. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja que até aqui, né, vai falando, para que se cumprisse. Aqui é o próprio Senhor Jesus que cita uma passagem de Isaías, né, para os discípulos de João. Então, assim, João está preso, né, aqui nesse capítulo, e ele fica... A angústia dele é tão grande que cega ele, né? De todas as coisas. E ele fala para os seus discípulos, vai lá e vê se é ele mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar por outro, né? Porque eles acreditavam, né? A maioria deles acreditavam que o Messias viria como um rei mesmo, literalmente, para vencer toda Roma e o Império lá. E na verdade não, né? E... aqui o próprio Jesus, ele não responde, não sei o quê. Não, ele responde com a palavra, com a própria palavra de Isaías. Então, assim, muitas vezes a gente fica, Senhor, fala comigo. Aí a gente vai numa igreja, ou a gente abre, sei lá, uma live do pastor Jair, por exemplo. A gente abre na internet alguma palavra, Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Usa alguém para falar comigo, nanana. E olha aqui o Senhor te respondendo com a palavra dele. Então, assim, sempre busque pela fonte. O Senhor nunca te deixa desamparado. E aqui, como João era conhecedor da palavra e dos profetas, o próprio Senhor Jesus não responde com ele, sim, eu sou. Não, ele responde com a própria palavra, porque ele sabia que João ia entender, né? Então, que possamos buscar a compreender e a entender a palavra de Deus, porque quando a gente se encontrar no dia mal, né, nós teremos o abrigo, nós teremos o consolo da palavra do Senhor em nós. E continuando aqui, Mateus 11, 10, continua. Porque é este de quem está escrito. Agora ele começa a falar com seus discípulos de João. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, ali ele manda falar para João a palavra de Isaías, que se encontra em Isaías. E aqui ele vira para os seus discípulos e fala, sabe, esse João que está preso, é o que os profetas anunciaram. É esse daí que vinha, né, na minha frente. Continuando aqui, capítulo 12, versículo 17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí aqui, no capítulo 12 ainda, a partir do versículo 38 ao 45, ele começa a falar de alguns personagens, né? Ele fala sobre Jonas, ele fala sobre Salomão, ele começa a citar, né, esses personagens e ele termina falando, eis aqui o que é maior. Então, é muito bom
sempre que tem um versículo que é as parábolas, principalmente, que foi o próprio Senhor Jesus que falou, eu fico assim, saciada. Essa é a palavra certa. A minha alma fica saciada porque veio da boca daquele que é maior do que todos, né? O seu nome está acima de todos os nomes, diz a Bíblia. E aqui no versículo 13, no capítulo 14, continua. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. 13:35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essa passagem se encontra em Salmos. Veja que temos profetas em Salmos. Olha que bênção, eu não sabia disso. Eu soube nessa leitura aqui. Então veja, ó, o pouco que a gente leu, a gente parou aqui no 14, e veja o quanto aparece para que se cumprisse, e vai aparecer muito ainda. E agora, depois que eu falei sobre isso, se vocês não estavam atentos a isso ainda, agora vocês vão ficar. Toda vez que vocês lerem, vai acender aquela luzinha que eu falo para vocês, que dá um... olha, tá escrito. E eu meditando nisso aqui, eu fiquei muito feliz, né? E o Espírito Santo me levou à passagem de Jeremias, que é um dos profetas que é citado também nos evangelhos. Jeremias, no capítulo 1, quando ele chama Jeremias, né? Ele fala aqui no versículo 12 de Jeremias: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, isso que ele fala a Jeremias, nós, né, temos a possibilidade de ver tudo se cumprindo no Novo Testamento. Tudo que os profetas falaram no passado e que muitas, né, pessoas não levaram em conta, não, né, o Senhor Jesus vem cumprindo tudo, desde o seu nascimento à sua morte, ressurreição, e tudo ele vem se cumprindo. E é isso que eu quero atentar para vocês, né, nesse momento que a gente vai ler, né, os evangelhos. O cumprimento da palavra do Senhor. E para finalizar, eu nem ia ler essa palavra, mas eu quero ir lá em Apocalipse. Eu sou muito de pegar inícios e fins, né? Como eu falei para vocês, sempre que eu admiro um personagem da Bíblia, eu procuro saber da onde ele veio e até onde ele foi, né? Até a sua morte e tal. Porque temos altos e baixos na nossa vida, né? E até a nossa morte só Deus sabe. A Bíblia diz: aquele que está em pé, vigia para que não caia, né? Então eu sou muito de ver começos e fins, eu amo isso. Então o começo da Bíblia, né, nós sabemos que é o início, a criação, no princípio, tal. E aqui no final eu gosto muito, deixa eu ver o versículo, como eu não ia ler, eu não anotei. Eu quero deixar o capítulo 22, versículo 7, mas não é esse que eu quero dar ênfase. Só para deixar aqui. Eis que presto venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado, mais do que felizes, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja, guardam, né? Guardam, e tem outro, o capítulo 1 de Apocalipse fala guarda e pratica, né? E tudo mais. E aqui no versículo 20, que é o final da nossa Bíblia, né? Final do Apocalipse aqui, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. E ele dá a sua graça, né? E aqui no versículo 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Veja o quão é santo essa palavra. Então, toda vez que a gente parar para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, que nós possamos ter essa consciência
de que essa palavra é uma palavra santa, né? É uma palavra viva, é uma palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela não é só um ser vivo ali paradinho, né, inerte, não, ela é viva e eficaz, né? E eu quero finalizar com o último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Essa então foi o que saltou assim, aos meus olhos essa semana. E o Senhor Jesus tem falado muito comigo através dos evangelhos. E eu vou abrir agora a oportunidade para vocês também. Que é aquilo que a gente já falou outros dias. Eu lavei o pé de vocês, agora é minha vez de vocês lavarem o meu pé. A irmã Fran tem a oportunidade hoje. E hoje eu vou só ouvir. Amém. Tá bom? Irmã Luiz? Eu também não estou muito inspirada para falar hoje, não. Porém, vou deixar Tá quietinha hoje? Hoje eu tô. Mas vou deixar uma passagem rapidinho. Amém. Aqui em Mateus 5, no verso 13. Que para mim esses aqui sempre salta aos olhos, sempre gosto dessa passagem. E acho muito, muito importante para nós cristãos esse versículo. O pastor Jair já nos deu ensinamento sobre ele. E o quão importante ele é, né? Entendermos a nossa posição como cristãos, né? A nossa conduta, o nosso modo de viver, porque é ele quem vai testemunhar a respeito da palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando é muito comum a gente ver pessoas desviadas. Até veio uma coisa na minha cabeça outro dia. De todas as religiões, eu vejo que tem pessoas desviadas, né? Porém, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão de que do nosso tipo de crença é mais comum. Parece que é muito mais comum dos evangélicos, você vê muito mais pessoas desviadas, né? Principalmente a Assembleia de Deus, que é o que eu costumo ver. E eu penso por quê? E sempre que eu converso com pessoas desviadas, e eu já tive nesse papel, e o questionamento é justamente esse, que é a conduta de outros cristãos, outros crentes, né? Então, esse versículo, ele diz no 5, no verso 3, ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, nesse ensinamento que o pastor Jair deu, ele explica que tem a qualidade do sal, quando ele perde ali o seu efeito de salgar, ele vira como se fosse pedra. Então, era muito comum eles pegarem essas pedras e jogarem no caminho para que não onde costumava, como não tinha asfalto e tudo mais, então jogava-se no caminho como com efeito de pedra, de cascalho mesmo. Então, quando o sal perde esse efeito, por isso que aqui fala que se não, qual outra utilidade? Se não para se lançar no chão, para ser pisado pelos homens. Então, é isso que nós temos que ter o cuidado, para que nós não venhamos perder a nossa essência, perder o nosso exemplo, perder sem a santificação, a Bíblia diz que ninguém verá Deus. Então, nós temos que estar muito preocupados com essa santificação, com a nossa conduta, com o nosso exemplo, com o que a gente vai passar para os outros, para que a gente não venha servir de pedra de tropeço para outras pessoas, não venhamos servir de mau testemunho para o Evangelho, para a Palavra de Deus, que já é tão difícil ganhar-se uma alma, conseguir levar a passar as mensagens da Palavra de Deus, e tem tantas pessoas, tantos de nós, e nós muitas vezes não entendemos o id da Palavra de Deus, e além da gente não levar, a gente ainda fazer almas se perder, né? Então, eu acho que esse é o grande problema que existe, porque muitas vezes, além da pessoa não obedecer no id,
ela ainda serve de mau exemplo, de pedra de tropeços para outros cristãos ou para outras pessoas que possam vir a se tornar cristãos através da palavra de Deus. Então, acho que isso é muito importante e é algo que eu tenho meditado muito a respeito, tenho pedido muita misericórdia para Deus. Tem uma filósofa que ela fala que é muito importante os primeiros pensamentos do dia. Sabe quando a gente acorda? Quando você abre o olho, o que você pensa quando você acorda? E aí eu percebi que eu não tinha algo que eu pensasse específico. E a partir desse momento que eu ouvi isso dela, eu comecei a condicionar a minha mente a acordar clamando a misericórdia de Deus. Então, eu percebo que quando eu começo a me despertar do sono, eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu desperto, eu fico. E essa semana foi muito, 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 muito legal que aconteceu comigo, porque uma situação que eu venho pedindo, é como se fosse uma libertação que eu venho pedindo para Deus de algo, de alguma situação, de alguns pensamentos, algumas formas de pensar na minha vida, que eu acordei e eu falei, Senhor, só tu tens, eu ainda dormindo, eu pensei, Senhor, só tu tens o poder de me libertar, só tu tens o poder de mudar a minha forma de ser. E isso eu tenho clamado para Deus cuidadosamente todos os dias, para que Ele me mude, para que eu não venha me tornar pedra de tropeço para outras pessoas, e que o meu exemplo possa ser um bom testemunho, possa ser o evangelho de Deus, a minha vida possa ser lida dessa forma, porque não é fácil, né? A gente, às vezes, um pequeno descuido, um pequeno detalhe, a gente não percebe, mas as pessoas estão observando. E isso pode servir de murmuração, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar. Para mim, esse versículo sempre fala muito. Na verdade, o contexto aqui, mas esse aqui, para mim, é o suficiente por hoje. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Realmente, não sei se vocês já leram aquele livro Bom Dia Espírito Santo. Não. Nossa, ele é incrível. Eu li na época que estava bem famosinho, assim, em 2012, por aí. E desde que eu li aquele livro, eu comecei a me condicionar com o meu primeiro pensamento do dia ser voltado a isso. Bom Dia Espírito Santo no sentido de gratidão, no sentido de ter como que eu posso falar? Ter já primeiro minuto do seu dia uma comunhão com o Senhor. E quando agora eu tenho a possibilidade, né? Eu não acordo atropelada para ir trabalhar, por exemplo. Então, quando eu acordo, eu penso nisso, na misericórdia de Deus por estar viva. Eu estou viva. Eu estou muito curiosa, então eu já vi vários vídeos sobre o tanto de coisa que pode nos acontecer durante o sono. Durante o sono, nossa imunidade cai drasticamente, nossos sentidos, né? A maioria se desligam, né? Então, é muita proteção que o Senhor tem com o nosso corpo quando a gente está dormindo. Então, esse sentido, eu já me desperto com essa gratidão. Eu estou viva, o Senhor me deu, né, a sua misericórdia mais esse dia, e vou para o meu devocional nessa linha de pensamento, no meu primeiro pensamento. É isso que eu faço desde que eu li esse livro, me deu esse... E realmente, isso que você falou, né? Aqui mesmo nos evangelhos a gente vai ler mais para frente que o próprio Senhor Jesus diz, ai daquele que trouxer, né, escândalo, escandalizar, tal. É melhor que amarre um negócio no pescoço, que eu esqueci o nome agora, uma âncora, é um negócio assim, e se lance no mar. Então veja, o próprio Senhor Jesus fala que é melhor uma pessoa se suicidar do que causar escândalo no meio dos seus. Então veja o quão a gente tem que tomar cuidado, né, nesse quesito. E a gente já leu agora, não sei se foi hoje ou ontem, a parábola do joio, né? Joio do trigo. Então a gente tem que vigiar muito. E aqui, só para complementar o que a irmã disse, eu amo o versículo 16 também, da onde você leu. Capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então eles estão olhando para nós. A partir do momento que eles identificam, é cristão, coloca uma lupa em cima da gente, assim, cada passo nosso é vigiado.
Cada passo, cada mini coisinha que a gente fizer, mas você não é crente? Mas você... que é isso? Né? É o próprio acusador. Mas quando nós fazemos boas obras, eles podem até não falar. Mas eles glorificam a quem? A nosso Pai. Ela é cristã, né? Ela serve a Jesus. Por isso que ela é assim. A gente pode até não saber. Eu sempre cuido. Eu não tenho esse... como que eu posso... Não é dom, né? Porque é um mandamento. O ID é um mandamento. Mas eu não tenho o dom de chegar pra pessoa, de repente, Jesus te ama e começar a falar. Eu não tenho essa entrada. Mas eu cuido muito com as minhas atitudes, né? Em todo lugar que eu convivo, em todo meio social meu, eu procuro ser a mesma em todo canto. Por causa disso. Porque eles estão de olho, né? E como o ensinamento do pastor Jair falou, o mundo jaz do maligno, o mundo é podre. Quando ele deu esse ensinamento sobre o versículo 13, nós somos o sal preserva esse mundo. Por isso que quando nós formos arrebatados, esse mundo se destruirá, né? Deus abençoe pela reflexão. Irmão Juliano, tá com a oportunidade. Podia dar só 2 minutos, irmão. Bom, o que eu queria passar aqui é o que me deixou perplexo é na questão aqui da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Não é nem a cura dela, mas a fé que ela teve. Aqui no capítulo 9, a partir do versículo 22. Aliás, versículo 20. Vamos ler do 18 para a gente. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E aqui já começa a história dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia não relata o nome dela, quem ela era, mas o que dá a entender é que ela estava a caminho, ela estava no caminho de Jesus. Não sei se no caminho ou se seguindo Jesus, de repente, quem sabe. Mas aí começa, no 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Para deixar um pouquinho mais explícito o que seria esse, né, como ela estaria se sentindo referente a esse fluxo, Levítico 15, do 19, que fala a respeito disso, né? Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Ele já retrata, né? 7 dias. Aquela mulher já estava há 12 anos daquele jeito. Então, quantos 7 dias não cabe nesses 12 anos? E qualquer que a tocar será imundo até a tarde, né? Além dela estar imunda, qualquer um que a tocasse, né? Isso na lei antiga do Pentateuco e tal, mas acredito que na cabeça daquela mulher, por estar já há 12 anos, às vezes ela poderia até saber dessa lei, a respeito dessa lei, e ficar, né? Nossa, 7 dias eu estaria... Em 7 dias, quem sabe eu estaria pura, mas 12 anos, ó como que eu estou, né? Aí o 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E aí vai relatando o que seria. Aí para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa mulher, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, que fala também dela. Só que em Marcos fica um pouquinho mais claro. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, já tinha passado por vários deles, ninguém conseguia resolver a situação dela. E despendido
despendido tudo quanto tinha, ou seja, ela se desfez daquilo que ela tinha, quem sabe a vida que ela estava levando, né? Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Eu me atento aqui nessa parte final do versículo 26, né? Antes indo a pior, ou seja, além da situação que ela se passava, ela ainda estava indo daí para pior, né? Voltando aqui no capítulo 9 de Mateus, aí, né, do 21, ela pensava com ela, né? Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. É aqui onde entra a parte da fé dessa mulher que eu queria citar. E Jesus voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ou seja, para fazer um comparativo, né? Jesus ia passando num caminho, essa mulher estava lá, estava a caminho de um outro milagre que ele ia operar, e essa mulher estava ali, e quem sabe ela estava no chão, não sei, se arrastando, eu não sei a situação que ela se encontrava, acredito que, como o Evangelho de Marcos cita, ela estava indo a pior, como será que ela já não estava? Aí para fazer para anexar referente a essa fé dela, né, que Jesus cita no versículo 22, que a fé dela a salvou, aqui no capítulo 8 de Mateus, no versículo 23, né, que cita que Jesus apazigua a tempestade, e fala que eles estão no barco, a caminho da outra orla do mar, e no mar se levanta uma tempestade tão grande, e o barco coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Jesus no barco, presente no barco, com os discípulos, dormindo, e os seus discípulos aproximando-se, foi lá, acordou o mestre, deixou o mestre descansar um pouquinho, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E aí Jesus cita, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ou seja, eles com Jesus no barco, né? O mestre no barco, aquele que operou grandes maravilhas, não teve tamanha fé que essa mulher que estava no caminho por onde Jesus ia passar, teve. Ou seja, ela deixa assim um exemplo para nós de o quão grande uma atitude e também tamanha fé que a gente acha que é pouco perante outros, né? Ela tem o poder de diante de Deus conquistar aquilo que a gente quer, né? E é isso que eu queria deixar para as irmãs que me atentou. Deus abençoe. A gente que, né, somos mulheres, sabemos muito bem, podemos imaginar como aquela mulher estava se sentindo. Minha mãe, esses tempos atrás, ficou bem ruim. Ela chegou a ficar mais de 40 dias, né, direto. E ela falava que para ir no sofá, no banheiro, para se limpar, ela já ficava muito cansada. Era esgotante, assim, as energias simplesmente se esvaíam. Você imagina essa mulher nesse tempo todo, só Deus para ter misericórdia. E dando, com certeza se arrastando. E dando um link no que eu acabei de falar lá de Mateus capítulo 5, sobre as nossas boas obras, né? A minha visão dessa mulher é que ela ouviu falar de Jesus, ela conhecia Jesus, porque ela fala: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Então ela já conhecia, né, o poder de Jesus, no mínimo, né? E aqui no versículo 14, no último versículo, 14, versículo 36, eu fiquei, né, a Bíblia não diz, amém, é a minha pequena imaginação. Diz assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então o que eu vejo? Jesus, quando essa mulher toca na orla da veste, ele para tudo. Quem me tocou?
Aí eu não lembro que evangelho que os discípulos falam, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então ele grita para quem quiser ouvir, que alguém tocou nele e saiu virtude. Então veja, as boas obras dessa mulher, a fé, o testemunho da fé dela e da cura dela alcança outras pessoas para conhecerem a Cristo e saber que tão somente se eles tocarem a veste de Cristo, eles também serão curados. E foi o que aconteceu com eles aqui no capítulo 14, versículo 36. Eu fiquei assim, que incrível! Que eu não tinha lido isso daqui ainda. Assim, aquilo que eu falo, li, mas não me atentei. E então é isso. Hoje, né? Glória a Deus pela palavra do Senhor. E é só o começo dos evangelhos. Tem muito ainda pela frente. Sobre o nosso encontro de amanhã, a gente está bem desfalcado hoje na live. Vocês querem combinar lá no grupo? Ou a gente já fala aqui já? Como você preferir. Fran, você vai ver, né? Você vai ou já não vai mesmo? Eu vou, tá? Então, eu queria muito ir, mas eu não sei. Não sei se eu devo. Veja as possibilidades amanhã, então. Tá bom. Então vamos mandar no grupo isso, tá bom? Tá bom. Aí a gente combina certinho. Eu só vou deixar certo agora aqui, às 6h30 ou às 7? Pode ser às 6h30. 6h30? Juliano, tá escutando ainda? 6h30 tá bom pra você? Fui socorrer a Juju ali. Eu escutei os gritos. 6h30? É. Pode, eu tem erro. Então tá bom. Então você vai direto, Direto tá ao bom? vídeo. Daí eu também não quero deixar muito tarde, porque tá frio. Tá frio. Aí a gente combina certinho no grupo. Eu mando mensagem também particular pro povo. E eu coloco lá a listinha, tá bom? Daí a gente combina quem vai levar o quê. E a gente se junta lá pra confraternizar, tá bom? Então vamos tirar nosso print. Ju, sua conexão tá ruim. Você tá no Wi-Fi? Eu tô. Então vem aqui no quarto tirar selfie comigo. Você tá um borrão branco aqui pra mim. Vem, corre. Vou sair aqui. Era que eu vou sair. Irmãs, Deus abençoe pela presença mais uma vez. E prossigamos em conhecer ao Senhor juntas. Que, nossa, tem sido muito edificante pra mim. Muito, muito mesmo. Eu tô amando. E aquilo que eu falei no outro dia, por mim, nunca mais vai acabar esse projeto. Por mim também. Vamos que vamos. A gente termina a Bíblia inteira, depois a gente começa a pegar só estudo disso, estudo daquilo, a gente vai indo, né? Pronto, deixa eu ver aqui o botão. Aperta pra mim no seu braço, esse aqui. Irmão Luiz, fica do lado contrário que você tá. Isso. Deixa eu sentar aqui, senão eu vou cair. Aí, agora tá aparecendo você. É, isso aí. Vamos ver pra gente fazer nossa capinha lá. Aí, saiu todo mundo. Deus abençoe, uma boa noite pra vocês e até amanhã, Amém. se Deus quiser. Amém? Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tá.